Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Saldo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos meus amados irmãos e irmãs, crentes de todas as denominações, com meus irmãos católicos e os meus irmãos livres pensadores. Que Deus abençoe meus amados irmãos aqui do Facebook, do YouTube. São exatamente 15 horas com mais 52 minutos. Hoje, dia 24 de junho do ano de 2025. Eu tenho uma palavra aqui para a nossa meditação. E que o Espírito Santo de Deus venha penetrar em sua vida. Aleluia, Suianda. A natureza divina. Receba o Espírito Santo. Abra o teu coração e receba o Espírito Santo em tua vida. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs do YouTube e do Facebook, mais uma vez eu digo, que Deus te abençoe, que Jesus te abençoe. Igreja Pentecostal Santificação do Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Amados irmãos da Grande São Paulo, povo lindo e abençoado da Grande São Paulo, amanhã, quarta-feira, amanhã, se Jesus Cristo não tiver voltado para arrebatar a tua igreja, terá o culto com o pastor Davi Miranda Filho, no Brás, Avenida Angel Pestana, número 1060. Amanhã, quarta-feira, a poderosa concentração Deus Resolve Tudo. O pastor Davi Miranda Filho vai estar amanhã pregando a palavra de Deus e orando em teu favor, na nossa sede no Brás, na Grande São Paulo, a 300 metros do metrô Dom Pedro II, das 9 ao meio-dia. E a segunda concentração será em Santo Amaro, Zona Sul da Grande São Paulo. Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, na mesma rua da UPA de Santo Amaro, a 300 metros do metrô Adolfo Pinheiro. Das 14 até as 16 horas, não perca, povo abençoado da Grande São Paulo e todo o Brasil. Abaixe agora mesmo no seu celular, tablet, computador, iPad,
o aplicativo da nossa Igreja Pentecostal Santificação no Senhor. Atrás de mim está escrito: abaixe o nosso aplicativo. Abaixe agora mesmo o aplicativo da nossa igreja e ouça o que Deus está operando, Orialabaias, na Igreja Pentecostal Santificação no Senhor. Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Amados irmãos e amadas irmãs, não rejeite o convite que o Espírito Santo faz para você. Ainda vou transmitir esta mensagem. O que o Espírito Santo falou ao meu coração a respeito da Igreja de Jesus. Aleluia! Na oportunidade eu irei transmitir uma revelação que o Espírito Santo Orianda me falou sobre a igreja. Vou falar só um pedacinho. A Igreja de Jesus Cristo não é um lugar qualquer, não é um simples lugar aonde tem um nome que foi dado pelo próprio Jesus por igreja. Não é um lugar simples, igual você imagina. A igreja é um lugar aonde os verdadeiros cristãos se reúnem para falar do imenso amor e o poder de Deus. É onde os enfermos são curados, é onde os que estão escravizados é liberto. Na oportunidade eu trarei essa mensagem falando sobre a igreja, algo que o Espírito Santo colocou em meu coração. Não rejeite o convite. Amanhã, quarta-feira, a poderosa concentração com o pastor Davi Miranda Filho, na poderosa propósito, campanha Deus Resolve Tudo. Meus amados irmãos, falo novamente, abaixe agora mesmo o aplicativo da nossa igreja Pentecostal Santificação, Senhor, no seu celular, tablet, iPad, computador, e ouça o que Deus está operando na igreja. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, crentes católicos livres pensadores, amados irmãos, crentes católicos e livres pensadores,
Somente para se encontrar com Jesus Cristo, que é o tema desta mensagem. Livro de Amós. Livro de Amós. Eu serei bem breve. Livro do profeta Amós, do seu capítulo 4. Diz a palavra de Deus o seguinte, tem o tema aqui na minha Bíblia: a idolatria e a obstinação de Israel. Livro do profeta Amós, Surialabárias Térias. O Espírito Santo fala algo no meu coração. Somente em ler o tema que está aqui na minha Bíblia e está também na tua Bíblia, somente de ler o tema, o Espírito Santo, ele fala algo em meu coração. Eu vou ler o tema novamente. A idolatria e a obstinação de Israel, no livro do profeta Amós. O que o Espírito Santo e Alabárias fala ao meu coração, somente de ler o tema, eu vou transmitir a voz. Nos dias de hoje, há muitos que se dizem ser profeta, no mundo que nós estamos vivendo, nas igrejas, a grande maioria que está profanando o nome de Jesus Cristo. E há muitos que se dizem ser profeta, mas o verdadeiro profeta de Deus, que é enviado por Deus, ele transmite a palavra de Deus. O verdadeiro profeta de Deus, que tem parte com Deus, que tem parte com Jesus e que tem parte verdadeiramente com o Espírito Santo de Deus. Ele fala o que Deus manda. Aqui dentro desta passagem, o profeta Amós trouxe uma mensagem para Israel. Na época do profeta Amós, Israel tinha se corrompido com a palavra de Deus.
que dentro desta passagem, Amós 4, a palavra vem nos afirmar que Deus envia várias pragas para o povo de Israel, na época, é claro, do profeta Amós. Do seu versículo 6 até no seu versículo 12. Várias pragas Deus envia a Israel, porque Israel tinha se corrompido com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo. Deus envia várias pragas ao povo de Israel. Medite aí na sua Bíblia. Medite aí na tua Bíblia. E tudo isso, Deus enviou essas pragas para Israel se voltar a Deus. Olhando, e no seu versículo 12, o profeta Amós diz então para Israel o seguinte: depois, meu amado irmão e minha amada irmã, medite aí em Amós 4 até do seu versículo 13. No seu versículo 12, Amós diz então para Israel o seguinte: portanto, assim te farei, ó Israel, é porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, profeta verdadeiro que é enviado por Deus. Eu repito, a eu ler somente o tema que está aqui no livro de Amós, a idolatria e a obstinação de Israel, aonde Israel estava vivendo uma fase a qual eles tinham se corrompido aliança com Deus, aonde Israel estava vivendo na idolatria, na iniquidade, no pecado. E foi levantado então o profeta Amós para passar as palavras de Deus para o povo de Israel. O verdadeiro profeta que é levantado por Deus, ele fala as palavras
colocar a vida no altar. Isso é o verdadeiro profeta de Deus. O Espírito Santo, Orialabaria Súria, fala aqui ao meu coração. Homem de Deus, homem de Deus, o Espírito Santo, Orialabarias, fala aqui no meu coração. Não se desanime, homem de Deus verdadeiro, porque a tua parte você está fazendo de pregar a santa doutrina, de pregar a verdade. Se vão dar crédito, Orialabai, a sua pregação, se vão dar crédito nas tuas palavras, a tua parte, homem de Deus, você fez, Surianda. A tua parte você fez. Se não der crédito à tua pregação, se não der crédito à tua mensagem, no dia do juízo final, eles irão, todos irão prestar conta para Deus de tuas obras. O Espírito Santo revelaste isso em meu coração. Se o Espírito Santo revelaste isso agora em meu coração, mas é para os verdadeiros homens de Deus que sofre por amor a Cristo e que tem o seu gozo, o seu prazer na doutrina de Jesus Cristo. O Espírito Santo fala ao meu coração para você que verdadeiramente é um servo do Altíssimo. Meus amados irmãos, o verdadeiro profeta de Deus fala as palavras de Deus. O falso profeta, o falso pastor, está vendo profanar o nome de Jesus Cristo, está vendo profanar o Evangelho de Jesus Cristo. Os falsos e ainda fala que Deus está se agradando, assim eu expresso. A diferença, é claro, do falso profeta e do verdadeiro profeta.
levantado por Deus. Deus envia várias pragas para Israel. Medite depois aí na tua Bíblia. Eu vou ler aqui rapidamente. Aqui no seu versículo 6. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não se convertesse a mim, diz o Senhor. Por isso também vos dei limpeza de dentes e todas as vossas cidades, falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não se convertesse a mim, diz o Senhor. Deus permitiu falta de pão, dificuldade para Israel na época do profeta Amós. E o verdadeiro profeta, o homem de Deus Amós, diz: contudo, vós, ó Israel, não se converteste a mim, diz o Senhor. No versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a ceifa. Fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas outro sobre o qual não choveu e secou-se. Versículo 8 agora. E andaram errantes, ou 3, e andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beber água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. No versículo 8, Deus permitiu que em algumas cidades de Israel chovesse e em outras cidades não chovesse, faltando apenas 3 meses para o povo colher o que plantou, e Deus cessou a água, cessou a chuva, para que o povo perdesse a sua colheita. Eu vou me expressar assim, um certo povo de Israel, não foi em todo o país de Israel. Eu vou ler novamente. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a ceifa. Fiz
chover sobre uma cidade e não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas outro sobre o qual não choveu e secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beber água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Deus permitiu que a chuva se cessasse para este povo de Israel, que tinha se corrompido contra Deus. E o verdadeiro profeta de Deus, Amós, vendo todas estas pragas, diz para o povo: e contudo vós não convertesse ao Senhor Deus. Versículo 9: feri-vos com queimadura e ferrugem a multidão da vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras e das vossas oliveiras, comeu a locusta, contudo não vos converteste a mim, diz o Senhor. Versículo 10: enviei peste contra vós, enviei peste contra vós. O Espírito Santo revela aqui ao meu coração agora, e eu irei transmitir. Orialabaias. O Espírito Santo me revela agora, e eu irei transmitir. Olhai, Arialabaias, a situação que está o mundo. Fome, matança, pestes, pandemias que teve em 2019 e 2020. Olha o jeito que está o mundo. Olha o jeito que está o mundo agora no século. Nos dias que estamos vivendo, quantas desgraças. E ainda vós não quer verdadeiramente converter ao Senhor. E ainda vós verdadeiramente não quer converter ao Senhor. E ainda vós, falso pastor, falso pregador, falso profeta, não pregam o arrependimento. Pelo contrário, aceita profanar o nome do Senhor. Todo esse mal que está sobre a terra, Orialabaias,
tem a permissão de Deus. Para quê? Para nós se voltar a Ele, para nós receber a salvação, para nós receber o Espírito Santo, para nós não sermos condenados. E contudo ainda o povo não quer converter a Deus. Esta revelação agora o Espírito Santo me trouxe. Versículo 9. Ferir vós com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras e das vossas oliveiras. Comeu a holocausto, contudo não se converteste a mim, diz o Senhor. 10. Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei levar preso, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo não vos converteste a mim. Meus amados irmãos, versículo 10, eu vou ler novamente. Enviei a peste contra vós, a maneira do que do Egito, as mesmas pragas que Deus enviou para esse povo do norte de Israel da época do profeta Amós. As mesmas pragas que Deus enviou a esse povo do norte de Israel da época do profeta Amós foi semelhante às mesmas pragas que Deus enviou sobre o Egito quando Israel estava cativo no Egito. Dando continuação no versículo 10. Os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei levar preso, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo não vos converteste a mim, diz o Senhor. O mau cheiro dos vossos arraiais é o que o povo de Israel, na época do profeta Amós, estava praticando pecado e iniquidade. Eles receberam o que eles plantaram. Eles receberam o que eles plantaram. Enviei peste contra vós, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei levar preso, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. É que o povo do norte
subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e foste como tição arrebatado do incêndio, contudo não vos converteste a mim, diz o Senhor. Com todas estas pragas que Deus enviou ao norte de Israel na época do profeta Amós, ainda o povo não se converteu a Deus. O povo plantou, pecando, se corrompeu e colheu aquilo que eles mereciam. E com todo esse sofrimento, o profeta Amós diz: contudo vocês não se converteram a mim, porque o sofrimento leva o homem, leva a mulher a lembrar e aproximar de Deus. Venho falar algo do Espírito Santo. Olhai o sofrimento que está a terra nos dias de hoje, e ainda vós não quer se converter a Deus, principalmente os crentes. Vou falar da parte de Deus, que estão pior do que os ímpios, que estão pior do que o povo que não conhece a palavra. Ainda não quer se converter a Deus. Aí no versículo 12: portanto assim te farei, ó Israel. E por que te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Orianda, labalhas decantas, Oria decantas, Oria labalhas. Prepara-te, ó Israel, Oria decantas, Orianda, para te encontrar com teu Deus. Israel teve um encontro com Deus. Olha lá, a profecia de Amós se cumpriu. Olha lá, Surianda. Israel encontrou com o Deus da nação de Israel. Israel se encontrou com Deus, como foi profetizado pelo profeta Amós. O Deus se fez carne e veio para Israel. E Jesus Cristo reprovou a maioria do povo de Israel. Ele reprovou as obras da maioria do povo de Israel. E infelizmente muitos não se converteu a ele. Israel teve a surpresa. Israel se encontrou com o Deus de Israel, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias! Israel teve um encontro com Deus. Deus veio
milagres, impactou todo Israel, mas a minoria se converteu a Jesus Cristo. Orialabaias. Agora eu falo, prepara-te todas as nações, babariaçúrias, decalabastérias, prepara-te todas as nações, prepara Brasil, prepara-te todas as nações para encontrar com o único Deus, com o teu Deus, porque Ele voltará. Todas as pragas que foi enviado ao norte de Israel na época do profeta Amós, o Espírito Santo me deu a grande revelação. Quantas pragas, quantas fome, quanta destruição estamos tendo nos dias de hoje. O povo colhendo o que está plantando e ainda não quer se converter. A grande maioria não quer se converter a Deus. Mas o Espírito Santo revelaste em meu coração esta mensagem. Eu passo, mas prepara-te todas as nações para se encontrar com o único Deus, Surianda, e esse único Deus é Jesus Cristo. Filipenses 2:10. Vou ler o livro de Filipenses 2:10 e 11, agora no Novo Testamento, na Nova Aliança. Orialabaias, que Deus fez para com o homem. Filipenses 2:10 e 11. Diz a palavra, Orialabaias, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu vou ler novamente no seu versículo 10, Filipenses 2:10. Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, no grande dia da vinda do Senhor. Todo o joelho, Orianda, Orabaias, Oriandalabaiastérias, Orianda, todo o joelho que estão no céu, todo joelho que estão na terra e todos os joelhos que estão
Bíblia Súria traduzindo: todos seres que vivem no céu, na cidade santa, todos os anjos, toda a criação de Deus que está no céu, todos aqueles que estão na terra, que não aceitaram a Jesus Cristo, e todos os demônios que estão debaixo da terra, todos se dobrarão o joelho, e toda criatura confessará que Jesus Cristo é Deus, para a glória do Pai. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. No livro do Apocalipse, no seu capítulo 4, capítulo 5, se não me falha a memória, João, ele viu toda criatura que estava no céu, toda criatura que estava na terra, toda criatura que estava debaixo da terra, confessando que somente Jesus é Deus. Prepara-te todos para se encontrar com Jesus. Com Jesus. Para finalizar, Apocalipse 1 e 7. A visão que João teve. Eis que vem com as nuvens. Orianda. Orialabaias. Eis que ele vem com as nuvens. E todo olho verá, até mesmo o que transpassaram, até mesmo que transpassaram, é aquele carrasco soldado romano que fincou uma lança do lado de Jesus quando ele estava na cruz do Calvário, quando ele entregou a vida por mim e por ti. O nossos pecados caiu sobre ele, porque ele nos amou. Ele foi crucificado porque ele aceitou. E contudo não se convertemos ainda como convém totalmente para ele. A palavra vem nos afirmar que, para ter certeza que Jesus já estava morto, um soldado finca uma lança do lado dele. No Evangelho de João, a palavra vem nos afirmar que João testemunhou e viu que quando esse fato aconteceu, saiu sangue, saiu água. E a palavra aqui no livro do Apocalipse 1:7 está dizendo: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá,
mesmo o que transpassaram este soldado, este casco que transpassou ele com a lança, verá ele vindo com as nuvens. Para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que não conhece a palavra de Deus, pode pensar, mas como que este soldado verá, sendo que faz mais de 2000 anos atrás que este fato aconteceu? Mas a palavra aqui no livro do Apocalipse vem nos afirmar que todos ressuscitarão para prestar conta para Deus, todos se ressuscitarão para se encontrar com Deus, todos vão ressuscitar para prestar conta para Deus, para encontrar com Deus. Aqui no livro do Apocalipse a palavra vem nos afirmar que a terra, Deus morto, o mar, Deus morto, e o inferno, Deus morto, para serem julgados. Apocalipse 1:7. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra, se lamentarão sobre eles, sim. Amém. Orianda, Orialabariastérias de cantassúrias, de calabastérias, Orianda, toda a tribo da terra vai se lamentar por causa dele. No grande dia, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Você pode negar Jesus agora, mas a palavra de Deus vem nos afirmar que toda língua, como eu li aqui no livro de Filipenses 2, versículo 10 e 11, toda criatura vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, o único Deus. Versículo 8 do Apocalipse, eu sou Alfa, Jesus dizendo agora, e o ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 18 de Apocalipse 1:18. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Versículo 19. Escreve as coisas que tem visto e as que depois dessa hão de acontecer. Escreve as coisas que tem visto e as que escreve as coisas que tem visto e as que são e as depois dessa hão de acontecer. Meus irmãos, para finalizar, eu vou ler novamente o versículo 18, Apocalipse 1:18. Jesus diz, na grande revelação para João, eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho, orialabárias, eu que vivo e fui morto, oriandalabarias
morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. E envia às igrejas. Lapária suia. A minha obrigação e a tua obrigação que prega a palavra de Deus é pregar contra o pecado e corrigir. E corrigir e contra as igrejas que estão profanando o nome de Jesus, se vão se converter ou não. A nossa parte nós estamos fazendo. Se não se converter, eis a palavra, prepara-te, porque um dia você vai se encontrar com o teu Deus. Que Deus abençoe. Igreja Pentecostal, santificação no Senhor. Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Que Deus abençoe, amados irmãos aqui do Facebook e do YouTube. Que a paz do Senhor seja com todos vós.